Bem, amigos, estamos chegando aí para o último bloco do nosso Papo Cidade. Tivemos uma substituição aqui, ao meu lado agora o Carlos Martins, também pertence ao grupo Amigos das Águas de Iterê. Carlos, prazer recebê-lo aqui para interagir também com a gente aqui. Agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui contigo, também com o Coronel. E isso é um tema muito importante, né? A gente está debatendo o futuro, os próximos 25 anos. É o jovem, a criança que está nascendo agora. A gente está debatendo a sustentabilidade do nosso município. Como nós seremos daqui a 25 anos. É uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Por isso que a gente trouxe esse tema, né, e até para motivar realmente que essas questões sejam colocadas, para que na audiência pública as pessoas que forem participar tenham consciência do que está sendo debatido, do que já avançou. O Coronel colocou aqui uma coisa muito importante. Da primeira audiência pública, teve acertos, né, do diálogo com a sociedade, já houve mudanças. Isso é fundamental, né, porque, como bem foi colocado anteriormente, é um contrato que vai vigorar aí durante 25 anos. Né? A primeira proposta de termo de referência que a gente colocou para análise foi início de junho. E aí teve algumas contribuições ao longo desse processo. A partir da audiência pública foram mais contribuições e agora esperamos que na próxima audiência pública também venham mais contribuições importantes para que a gente possa melhorar. A ideia é essa, a ideia é melhorar, é trabalhar, e a gente está buscando mesmo essas informações de uma forma geral com a sociedade, mas quero sempre frisar que em primeiro plano a gente sempre buscou dentro do Conselho de Meio Ambiente. Esse era o fórum que a gente estava sempre debatendo e surgiram ótimas propostas ali de dentro. Carlos, você que como está chegando agora para participar do programa, eu vou deixar até óbvio que você tem, além de colocações, também questionamentos que o professor marcou ainda. O que você traz a mais aí para a gente poder debater sobre essa questão da água do saneamento? Até eu queria falar aqui para vocês que eu represento a UAM, que é a União das Associações de Moradores de Teresópolis. E o grupo Amigos das Águas de Teresópolis, de Iterê, saiu do núcleo da UAM. Então, todos nós somos... Que não tem ligação com a Federação dos Não, o nosso objetivo é bem diferente. É o desenvolvimento territorial sustentável de Teresópolis. A gente tem um grupo técnico de pessoas, a gente tem apoio de algumas universidades, empresas, e a gente tem um outro viés, né? Não tem nada a ver com a federação. Nós estávamos aqui em off falando sobre... Quem sabe no futuro o reaproveitamento de água seja algo cultural em Teresópolis. A partir desse momento, isso aqui é um momento histórico para Teresópolis. E eu cito e relaciono Israel e Teresópolis. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. A gente sabe que Israel, quem estuda geopolítica e geoeconomia, sabe que Israel tomou posse e está lá guarnecendo as montanhas de Golã, onde nasce o Rio Jordão, e a Cisjordânia. E quem não entende, quem não estuda, tem um estudo mais aprofundado, mais minucioso dessa questão, não entende o porquê isso. É pela sobrevivência de Israel. O Rio Jordão, ele é fundamental para a existência de Israel. E Israel é o povo que mais domina, ou seja, eles dominam as melhores tecnologias de reaproveitamento da água. Pela necessidade. Né? Até porque está no deserto Negev, que é o deserto um dos mais áridos do mundo. Então, a criança sabe a importância de um copo d'água, de uma gota d'água. Eles conseguem tirar água do ar. É uma coisa incrível. Não há o desperdício, que é uma coisa que a gente é muito afetado por isso. Exatamente. Como você bem falou, até culturalmente. Né? Culturalmente. Aí o que tem a ver com Teresópolis? Tudo a ver, porque Israel ele sobrevive basicamente do turismo. O turismo lá tem uma parcela significativa na economia. E Teresópolis, nós queremos que o turismo evolua. Hoje, a gente está perdendo essa característica de cidade turística. Então, eu relaciono essas duas coisas. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade. Então, eu falo para o coronel, está sendo muito apressado esse processo. Nós deveríamos dar um tempo maior para a população ser atingida. Eu até me comprometo, sendo um representante da UAM, se essa audiência for transferida para daqui a um mês, eu me comprometo em bairro a bairro,
divulgando, conscientizando as pessoas. Eu digo o nosso grupo, divulgando sobre a importância da água. E o que isso vai representar? Eu digo água e esgotamento sanitário. Então, se o governo fizesse isso, ele daria, a gente estava conversando sobre futebol, faria um golaço, com apoio com apoio da comunidade. A comunidade viria o governo com outros olhos. Porque a gente não está aqui para brigar com o governo, até porque, no meu caso, eu não sou político, não tenho envolvimento nenhum. Nós estamos aqui para brigar pelo futuro dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos bairros. E a gente está perdendo muitas características em Teresópolis, e nós precisamos resgatar. Um outro detalhe, eu queria fazer essa pergunta para o coronel, se foi feito um estudo de impacto econômico sobre essa mudança, sobre essa privatização, vamos dizer assim, essa descentralização do serviço de esgotamento d'água e tratamento d'água. Mas impacto econômico em quê? Na cidade? O consumidor? Na cidade. Não, dentro desse processo não tem um estudo de impacto na cidade econômico. A gente sabe que esses impactos serão todos positivos, né? A partir do momento que você tem um rio, que hoje a cidade está de costa para ele, e você despolui esse rio, ele passa a ter, a gente ainda tem espaços que o rio poderia ser aproveitado, o entorno do rio poderia ser aproveitado como lugares para receber pontos de interesse turístico, né? Por exemplo, a gente tem ali na região da Sudantex, tem um projeto em andamento de um parque fluvial ali ao longo da Sudantex, daquele trecho que a prefeitura acabou de assumir aquele terreno, vai fazer uma série de intervenções, e o parque ao longo do rio. A região de Araras também tem ali, em volta da Casa de Cultura, aquele trecho todo reflorestado, a margem do rio, ali outro instrumento turístico, né, poderia ser instalado ali a partir do momento que você tem um rio limpo. Isso são valorizações que a cidade vai ter. Agora, a gente não consegue ver nenhum impacto negativo na cidade de um sistema de funcionamento. Coronel, agora, a pergunta que não cala em relação ao teresopolitano cidadão, a tarifa, que talvez, de tudo que a gente falou aqui, para o cidadão comum, que não tem aquela noção exata, às vezes que desperdiça água, né? Talvez ele vai pensar duas vezes a partir de agora, que lida com uma cidade que, infelizmente, há 128 anos nunca teve saneamento. Então, ele esquece essa parte e pensa no bolso, né? A prefeitura tem batido nessa tecla com relação à questão da tarifa, que ela não será mais cara. E isso é uma coisa que a gente coloca aqui para que o senhor posicione. A gente até já entrevistou o prefeito Vinícius Clausen, ele falou também nesse sentido. Queria que o senhor posicionasse de novo com relação a essa questão da tarifa. Uma das coisas que a gente colocou dentro desse estudo, e aí, como a gente falou lá, aquele estudo principal que foi aprovado lá pela PMI, ele tinha um determinado tratamento de tarifa. A gente olhou e falou, não, isso não cabe para Teresópolis. A gente tem problema, entendo perfeitamente essa história das famílias consomem em média 13, 14 metros cúbicos por mês. Se a gente colocar 10 metros cúbicos como tarifa mínima, vai ser ruim. Então, vamos botar 15. A gente colocou 15, aí vamos olhar o resto das tarifas da SEDAI. A estrutura tarifária da SEDAI é boa. E a gente colocou a estrutura tarifária da SEDAI como base para esse trabalho. E, dentro do nosso edital, assim, quem apresentar preço mais baixo do que essa tarifa vigente de hoje, ganha mais ponto. Então, é uma das pontuações, quem baixar o preço. Então, no primeiro momento, não tem aumento nenhum na sua conta de água ali. Onde vai ter nova cobrança? No momento que se tratar o esgoto. Então, isso todos os municípios... Cobrança do outro serviço. Básico. É outro serviço. Com relação à tarifa de água. Ela hoje, é a de hoje. E aí há dentro do contrato gatilhos para, lógico, aumento né, a empresa anual, também tem o direito a ter sua correção. Sim, aumento anual nos mesmos parâmetros de correção dos que são aplicados hoje pela SEDAI. Então, a gente está trabalhando com exatamente toda a estrutura que existe hoje. Não existe reclamação aqui na cidade, está boa essa estrutura, está boa. A gente fez as contas, é possível fazer todo o investimento que a empresa que ganhar, podendo ser inclusive a SEDAI, tem condição de fazer com essa estrutura tarifária. A SEDAI ela questiona que ela estaria alijada do processo a partir do momento que existe a questão da outorga, né? Porque aí é uma questão também da própria SEDAI. Né? Como é que a prefeitura lida com... Porque é óbvio que a gente tem uma parcela da população que teme mudança e tem uma parcela da população que até vive o dia a dia da SEDAI também. Bom, a mudança ela não tem mais volta, assim, ordem judicial a gente cumpre, não questiona, não tem
essa conversa e a gente está indo nessa linha. Essa decisão judicial, ela já foi tomada 2 anos atrás, mais até um pouco. Se existe algum problema estatutário dentro da SEDAI, regimental, se existe isso, a SEDAI é que deveria ter resolvido o seu problema estatutário, regimental, para poder concorrer. Se ela está perdendo os processos nos municípios, é um problema que eles têm que adequar. Agora, a concorrência é livre. Se eles resolverem o problema estatutário deles e vierem para cá concorrer, não tem problema nenhum. O importante é ter um contrato bem redigido, e aí a nossa briga, Carlos, professor, é a nossa briga fazer um contrato melhor. Para quem vier tocar esse contrato, a gente aqui, esse ano, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 25 anos, ter condição de cobrar. O que não pode é o que está hoje, não tem ninguém para cobrar e não ter o que cobrar. Essa é a questão. Carlos, a gente está meio em cima, mas eu vou abrir espaço aqui para você fazer mais alguma colocação. O porquê da pergunta, porque essa mania de gestor público, eu sou contabilista, tenho 2 formações, eu andei fazendo levantamento nas cidades onde ocorreu isso, Petrópolis, São José e ali em Friburgo. Pelo meu levantamento, houve um aumento inflacionário municipal. Por quê? No caso ali de São José, houve um aumento em torno de 300% a 400%. Friburgo, inclusive, tem matérias no jornal falando que aumentou 300%. O valor da conta de água? O valor da conta de água. Então, o que acontece? Isso vai incidir sobre o pãozinho que a gente come, né? A conta do supermercado vai ficar mais cara. Isso tem que ficar, como falou o colega, extremamente bem amarrado. Exatamente. Para impedir esses... Porque cá entre nós, eu não sou técnico, entendo muito menos do que vocês 3 que participaram aí, mas 300%, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que lá em Petrópolis, por exemplo, é uma cidade cara. Um lava-jato lá é bem mais caro que aqui. Estava ali ontem, ali na rua do Castelinho, ali da Ermitagem, vi um lava-jato a R$5. Lá em Petrópolis é 30, 40, 50 reais uma ducha. Nossa. Por quê? Porque a empresa vai, lacra o poço, coloca um hidrômetro, tudo se torna mais caro. Uma outra pergunta para encerrar, coronel. A questão da ligação da fossa na tubulação. Quem vai ficar responsável pelas custas disso? Dentro do meu pátio, eu vou ter que arcar com essa obra? Exatamente igual então vai incidir ao abastecimento de água, né? Isso, até então, o hidrômetro é responsabilidade da empresa, para dentro é então eu tenho a minha proprietário. fossa tratada dentro dos parâmetros ambientais corretos, eu vou ter que lacrá-la vai ter que e vou ligar. No então sistema. vai incidir sobre um custo, quer dizer que vai inflacionar o município. Mais ou menos. Isso é um processo normal, que a pessoa tem que se ligar ao separador absoluto, por isso a gente discutiu. Se aumenta a despesa, aumenta o custo. Mas é uma despesa pontual, né? É aquela obra de ligação. Todo mundo aqui tem a sua água, do hidrômetro para dentro é responsabilidade do proprietário. E a mesma coisa vai ser nesse sistema. Dali até a ligação, tem um espaço lá, ele tem que encaixar. Esse pedaço aqui é responsabilidade do proprietário. Então, aquelas pessoas que a UAN representa já sabem que vão ter que guardar um fazer dinheirinho. Essa obrazinha. Guardar um dinheirinho, o pessoal lá do bairro lá, para poder fazer essa obra. Vai incidir sobre o seu orçamento. Mas é importante que fique claro que, se o contrato estiver bem amarrado, a questão da tarifa, você falou que Friburgo aumentou, Petrópolis aumentou, foi outra base tarifária que foi utilizada lá. A gente não está repetindo o erro que eles cometeram. A gente conta com a proteção de vocês. Exatamente. O contrato bem feito é o que vai dizer como serão os 25 anos. Até porque a gente já tem esses maus exemplos. Exatamente. Não podemos cometer o mesmo erro. Privilegiado, exatamente. Né? Bom, olha só, o papo poderia se alongar porque o assunto é extenso e é importante, é de suma importância. Por isso eu volto a convidar a população a participar da audiência pública, que terá a cobertura aqui na TV Cidade, no próximo dia 15, no Ginásio Pedrão, às 5 da tarde. 5 da tarde. E sábado, às 10 horas, ali na SIAC, SIAC, né? Ali no SIAC, em cima da Foto Santa Teresa, às 10 horas, nós teremos um debate aberto à comunidade, todos podem participar, todos devem participar. Nós esperamos vocês lá. Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Agradecer mais uma vez ao professor Marcão. Coronel, muito obrigado. E obrigado, coronel. Aqui, estamos juntos. Vai buscar sempre isso dentro do Papo Cidade. O contraditório, o debate democrático, para a gente conversar os problemas e debater as soluções
para a cidade. Obrigado a você que nos acompanhou aqui em mais um Papo Cidade. Grande abraço.